louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, Senhor, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, cante isso a Ele. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Meus irmãos, graça e paz. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém?
Você pode olhar para a pessoa que está perto de você. Se não tiver alguém perto, você sai do seu lugar, procura alguém que esteja mais próximo a você e diga para essa pessoa: Deus é bom, Nayara, Deus é bom, aleluia, Ele é bom, Ele é fiel, Ele tem nos abençoado, Ele tem prazer em abençoar a nossa vida. Nós precisamos a cada dia reconhecer quão bom é o nosso Deus. Às vezes as coisas ao nosso redor não estão como a gente gostaria, mas não significa que Deus não seja bom. Ele é bom. E Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle da sua vida, Ele continua no controle da minha vida. Vamos orar nessa noite? Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o Teu nome, Deus. Invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença nesse lugar, Deus. Pedimos ao Senhor, Deus, que venha sobre nós, venha com a Tua presença nessa noite, Pai. Essa presença graciosa, Deus, essa presença maravilhosa, Deus. Essa presença, Deus, que nos constrange, Pai, que nos faz sentir a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, tão poderoso, Deus. Que o Senhor nos encontre nesse lugar, nessa noite, Pai. Nós queremos render a Ti graças, louvores, adoração, Pai, porque o Senhor é bom. Porque nós temos experimentado a cada dia da Tua bondade, da Tua misericórdia, Deus. Nessa noite, meu Pai, o culto que nós estamos oferecendo é ao Senhor, Deus. Que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, Pai. E que a Tua presença seja derramada em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplaudir adorando a Deus, porque Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você está feliz essa noite? Amém. Então nós somos bem-aventurados. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Amém? Nós estamos aqui nesse lugar porque nós temos prazer na lei do Senhor. Então vamos cantar isso nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode usar as suas palmas para adorar ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros
buscar conselhos nos braços de Deus. Eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer até me fartar de sua glória. Prazer, eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida eu verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida eu verei prosperar. Mais uma vez declare isso. E tudo que eu fizer nessa vida eu verei prosperar. Aleluia. Você quer ter um caminho próspero na presença do Senhor? Então não ande com qualquer pessoa. Não se aconselhe com qualquer pessoa, mas antes tenha o prazer na lei do Senhor, tenha o prazer em meditar nas coisas de Deus e buscar do alto os conselhos para a sua vida, amém? Vamos exaltar o nome do Senhor essa noite, vamos declarar: Jesus, Tu és exaltado neste lugar, Tu és exaltado no nosso meio, Senhor, a Tua presença é o que nós queremos mais, aleluia. Glória ao Senhor em nome de Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado. Aleluia, adore ao Senhor de todo o seu coração nessa noite. Aleluia, Senhor, Ele quer receber o seu e o meu louvor, a sua e a minha adoração. Aleluia, Senhor, te entronizamos, ó Pai, essa noite nesse lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, porque só Tu és Senhor. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome.
glorificando ao nome desse Deus. Aleluia, Jesus, Tu és exaltado neste lugar, Senhor. Tu és exaltado neste lugar. Feche seus olhos por um momento. Aleluia. Queria te convidar nessa hora a se desligar de tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua conexão com o Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, eu te convido a esvaziar somente o seu coração de toda preocupação, de toda ansiedade, de toda angústia ou até mesmo amargura. Em nome de Jesus, o Senhor está nesse lugar e a verdade dele reina e prevalece sobre cada um de nós. Não importa as mentiras que estão ao nosso redor, não importa as mentiras que o diabo muitas vezes lança sobre nós, a verdade do Senhor, ela sempre prevalecerá na vida dos filhos de Deus. Aleluia, aleluia. E essa canção diz que ainda que o sol se esconda de sobre a sua vida, ainda que a escuridão chegue diante de ti, o Senhor está perto. Ele não se afasta da sua vida nem por um minuto sequer. E Ele te estende as mãos para que você caminhe com Ele sobre as águas, amém? A tempestade pode parecer até um pouco turbulenta, mas é o Senhor que acalma todas as coisas. É o Senhor que silencia todas as vozes do nosso coração e nos traz para perto dEle. Permita que o Senhor te traga para perto dEle nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, se o sol se pôr, Senhor, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
Você glorifica esse Deus. Você crê e confia nesse Senhor que tem cuidado da sua vida. Tudo está no controle dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam, acreditam e permanecem no Senhor, andando segundo a sua vontade. Amém. Aleluia. Que você possa aplaudir a Ele, glorificando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos aproveitar esse momento, vamos abençoar as nossas crianças. E aí eu quero aproveitar o que já foi feito na semana passada. Quero chamar também para receber oração a professora que vai estar na sala hoje e a auxiliar de turma também. Então vamos orar e abençoar as nossas crianças em nome de Jesus. Mesmo assentado, ore, clame, apresente a vida dessas crianças ao Senhor, em nome de Jesus. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as Graças a Deus. Pode voltar para o lugar. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 46, para a gente fazer a leitura e a ministração dessa noite. Salmo 46. Salmo 46, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar mais uma vez, Deus, pelo privilégio que é estar na tua casa, na tua presença, ser ministrados pela tua palavra. Nessa noite, Deus, tu tens liberdade para mais uma vez ministrar aos nossos corações. Nós estamos aqui, nós nos abrimos diante da tua presença para que o teu Espírito ministre sobre a nossa vida a verdade absoluta da tua palavra nessa noite, Pai. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ontem eu estive ali junto com a Lê, junto com a minha mãe. Nós estivemos na igreja de Cardoso Moreira, aniversário de 57 anos da nossa igreja lá em Cardoso Moreira. Quando eu falo ali parece que é pertinho, né? Mas são 3 horas de viagem, assim, bem longe. E aí foi uma noite muito especial. Chegamos em casa, já era 2:30 da manhã, para logo cedo levantar, porque hoje era o culto de ceia também, nossa ceia do campo, que por sinal também foi maravilhosa. Tivemos uma ministração da palavra poderosa sobre a nossa vida. Então, assim, foi um dia muito especial, tanto ontem como hoje. Mas eu não posso negar que o cansaço também está sobre nós. Mas isso não vai nos impedir de ministrar a palavra e de receber ainda mais da bondade, da graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, eu quero fazer um acordo com você. Eu estou um pouco cansado. Não sei como foi seu dia dos pais, talvez você também esteja aí um pouquinho cansado. Mas você vai me ajudar a pregar. Então, se você tiver que dar glória, você vai dar glória. Se você tiver que dar aleluia, você vai dar aleluia. Se você tiver que levantar do seu lugar e dançar e pular na presença do Senhor, você vai dançar e pular na presença do Senhor. Eu não sei, mas você vai me ajudar nessa noite. Amém? Liberdade? Amém. Graças a Deus. Irmãos, já há alguns dias que eu tenho sido ministrado pelos Salmos. Deus tem trazido algumas palavras para a minha meditação dentro do livro dos Salmos e tem sido um momento muito especial para a minha vida. Eu tenho aprendido ainda mais a confiar em Deus através do testemunho que os Salmos nos apresentam. Os salmos são, alguns deles, orações, outros são cânticos, relatam histórias de triunfo, da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor com o povo dele. O Salmo 46, ele é um salmo que, na verdade, era um cântico. Ele foi composto na época para ser cantado. E ele vai justamente exaltar a grandeza de Deus. Ele vai exaltar o poder de Deus, ele vai exaltar a graça de Deus. Ele vai exaltar a um Deus que é refúgio e fortaleza. Ele vai exaltar a um Deus que é socorro bem presente nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. E essa exaltação do salmista, ela acontece justamente sob a perspectiva ou sob o ponto de vista de alguém que vivenciou um grande livramento da parte de Deus, alguém que experimentou de um grande agir de Deus em favor do seu povo. Quando a gente vai estudar o contexto, não tem como identificar a qual período histórico esse salmo se refere. Porém, alguns estudiosos dizem que ou ele está ligado, ou pode ser usado como exemplo, o período de Ezequias, do rei Ezequias, quando recebe livramento, quando os inimigos estavam para invadir Jerusalém e Judá, ou durante o reinado de Josafá. Nessa noite, para a gente entender um pouco sobre o poder manifesto de Deus, sobre a graça de Deus se manifestando com relação ao seu povo, eu vou tratar um pouquinho com você dessa história do rei Josafá, que se encontra no livro de 2 Crônicas. Você não precisa abrir se você não quiser, porque eu vou resumir a história aqui, e eu estou diante de alguém que está estudando aí, né, Reis, Crônica, então assim, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar nessa noite, né? Mas a história do rei Josafá,
ela está ali no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 28. E ela vai narrar um período em que os filhos de Moabe e de Amon se levantam para pelejar contra o povo de Deus, ou contra Israel e Judá. Nessa época, Josafá era o rei sobre o povo. E quando ele recebe a notícia de que Amon e Moabe estavam se levantando para pelejar contra ele, o coração desse rei, o coração de Josafá, ele teme. Ele teme diante da ameaça, como o texto vai dizer, daquela grande multidão que se levantava contra ele. Ao temer, ao ter medo do que estava acontecendo, Josafá se coloca em oração, em clamor a Deus. Ele vai apregoar um jejum no meio do povo, e o povo, vendo o que estava acontecendo, também se põe numa posição de clamor a Deus, para buscar em Deus o socorro que eles precisavam. Eles olhavam para si mesmo, o povo de Judá, o povo que era governado ali por Josafá, eles olhavam para si mesmo e tinham consciência de que eles não tinham condições de vencer o exército dos amonitas e dos moabitas. Então o que eles fazem? Eles se colocam em clamor diante de Deus. Na oração de Josafá, ele começa a dizer para Deus sobre o poder de Deus e o livramento que Deus já havia efetuado no meio do povo, realizado no meio do povo. Ele vai dizer para Deus que havia uma promessa sobre o povo e sobre o templo, e que toda vez que o povo tivesse em aperto e orasse naquele lugar e buscasse a face de Deus naquele lugar, Deus ouviria a oração, Deus atenderia e viria com socorro para o seu povo. E aí, adiantando um pouquinho, ainda dentro do livro de Crônicas, no capítulo 20, versículos 14 ao 17, depois que Josafá está ali clamando, orando, buscando a face de Deus, o texto vai dizer, nesses versículos, que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento, ou em algumas versões vai dizer, vede o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Um profeta se levanta num momento de clamor e oração, e ele traz uma resposta de Deus para o aperto que aquele povo estava passando. E a resposta era que aquele povo, que Josafá e o povo não precisavam temer, porque aquela peleja em especial não era deles, mas era do próprio Deus. O profeta vai dizer que eles deveriam descer, se posicionar, mas apenas observar o grande livramento que Deus daria ao seu povo. E aí, quando você continua na narrativa de 2 Crônicas, você vai observar que Josafá e o povo se colocam em posição, vão até o lugar que Deus havia determinado, e quando eles estão naquele lugar, eles começam a observar que o povo de Moabe e Amon primeiro se levantam contra um povo ou uma tribo chamada Seir, e vão lutar e vão destruir aquela tribo. Depois, o povo de Moabe e de Amon começam a lutar contra si mesmo e vão se destruindo e se matando, até que não sobre nenhum homem. E aí, a palavra de Deus se cumpre. Por quê? Porque aquela confusão gerada no meio do povo foi causada pelo próprio Deus. Deus confunde os moabitas, Deus confunde os amonitas, para que eles pelejassem contra si mesmos e se destruíssem.
E aí o povo de Judá, que havia recebido uma palavra da parte de Deus, dizendo que aquela peleja não era deles, mas era do Senhor, que eles não precisariam temer, eles apenas descem após ver e constatar que todo o exército inimigo estava morto, e eles vão apenas saquear os despojos da guerra. Eles vão apenas usufruir daquilo que estava disponível para eles por conta da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus. Eles vão experimentar o que é confiar em um Deus que é refúgio e fortaleza. O povo vai experimentar o que é confiar em um Deus que é socorro bem presente nos momentos de tribulação. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero pegar o Salmo e também um pouquinho dessa história de Josafá e do livramento que eles têm da parte de Deus em um tempo de grande luta, batalha e medo, e quero aplicar isso às nossas vidas nessa noite. O objetivo que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero que seja aquilo que vai se cumprir na sua vida, é que nós saiamos daqui nessa noite confiando de que realmente Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que quando nós clamamos a Ele, Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de maiores angústias e tribulações que possam se levantar contra nós. Essa precisa ser a certeza do nosso coração. Nós precisamos sair daqui confiando ainda mais em quem Deus é e naquilo que Ele é capaz de fazer pela nossa vida. E aí o texto dos Salmos agora, voltando para os Salmos, no verso 1, ele vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É interessante olhar para isso aqui e pensar que no antigo Oriente Médio, as cidades geralmente eram construídas nos mais altos montes, em lugares altos. E não apenas eram construídas em lugares altos, mas ao seu redor sempre era erguida uma muralha com o objetivo de proteger aquela cidade do ataque de um inimigo, de alguém que pudesse se levantar para tentar tomar aquela cidade. O salmista, quando ele declara que Deus é o refúgio e fortaleza, ele está, na verdade, declarando a confiança que ele tem em Deus, que é o único que pode proteger o seu povo e livrar o seu povo de todo e qualquer perigo. Uma cidade, por mais fortificada que ela fosse, em algum momento ela poderia ser invadida pelo povo inimigo. Em algum momento poderiam achar uma brecha nos muros. Em algum momento poderiam tomar aquela cidade. Agora, quando uma cidade era realmente protegida por Deus, e nós vamos ver isso na passagem, quando a cidade e o povo confiava exclusivamente em Deus, e essa é a visão do salmista, não havia inimigo, não havia nada que pudesse transpor a proteção que Deus destinava ao seu povo. Então, quando eles declaram que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, eles estão declarando que eles confiam em um Deus que ninguém é capaz de vencer, que ninguém é capaz de derrotar. E essa precisa ser a confiança do seu e do meu coração. Quantas vezes os problemas e as dificuldades chegam até a nossa vida, batem à nossa porta, se apresentam diante de nós e o nosso coração teme de medo ou treme de medo por conta dos problemas. Quantas vezes nós dizemos confiar em Deus, mas quando a situação aperta, quando o problema chega, a gente não consegue viver essa verdade de que só Deus pode nos guardar. Muitas vezes nós procuramos buscar meios, né? Estou sendo redundante aqui, perdão. Me corrija, amor, pode corrigir. Muitas vezes nós buscamos
nós providenciamos proteção para a nossa vida baseado nos nossos próprios recursos, na nossa própria sabedoria. E nos esquecemos de que há um Deus olhando por nós, há um Deus cuidando da nossa vida, e que se nós clamarmos a esse Deus e confiarmos que nele nós estamos guardados e protegidos, ele virá ao nosso encontro, ele virá ao nosso socorro, e não há ninguém, não há nada nesse mundo que possa derrotar o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Ele é poderoso, e não há inimigo que possa transpor a proteção de Deus que é destinada à sua vida e à minha vida. Então, por mais que o medo tente tomar conta do nosso coração, nós precisamos declarar como esse salmista: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Será que nós podemos nessa noite, será que você pode nessa noite declarar isso? Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu não ouvi, eu não sei se chegou lá no céu. Então assim, se você puder, faça isso com mais gás no coração, né? Diga: Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia! Quantos de nós não enfrentou algum tipo de problema e sentiu medo? Quantos de nós talvez não enfrentou alguma adversidade ou tem enfrentado adversidades e sente medo? A nossa segurança é o Senhor, o nosso refúgio é o Senhor. Os inimigos, os problemas, as adversidades, eles podem até se levantar contra a nossa vida, mas quando nós fazemos do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós temos a certeza de que nós estamos guardados e protegidos nele. E aí o salmista continua dizendo, no mesmo verso, que Deus é um socorro bem presente nas tribulações. A ideia aqui é de um socorro imediato, acessível, perfeitamente capaz de socorrer ou satisfazer a necessidade daquele que busca a Deus em tempos de tribulação. E aí, às vezes, nos momentos de adversidade na nossa vida, a gente parece que olha para um Deus que não age em nosso favor. Parece que existem situações na nossa vida em que Deus demora a enviar o socorro, que Deus demora a enviar a solução. Quando nós olhamos para o episódio de Josafá, relatado em 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vai ver que quando Josafá se põe a clamar, quando ele apregoa um jejum no meio do povo, quando o povo se coloca em posição de clamor, a resposta de Deus não demora. O texto vai dizer que eles estão orando, eles estão clamando, e então o Espírito de Deus vem sobre o profeta e traz uma direção, e traz uma resposta. O que talvez falte na nossa vida é esse clamor com confiança. É orar a Deus confiando que Ele é um socorro bem presente, um socorro imediato, que é alguém que tem poder e graça para nos atender nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida. Nós precisamos crer em Deus, ter uma fé viva em Deus, ao ponto de acreditar que em meio às nossas necessidades, Ele é o nosso socorro bem presente. É a Ele que nós devemos clamar e buscar nele uma resposta para o problema que nós estamos enfrentando. O problema é que a gente sabe que Deus é poderoso para fazer. Só que nem sempre a gente clama confiando de que Ele é poderoso para fazer. E existe uma diferença. Eu sei que essa chave liga o meu carro, mas se eu não colocar na ignição e girar, o carro não vai funcionar. Não basta eu saber que ela liga o meu carro. Eu preciso tomar uma atitude. Com a fé é a mesma coisa. Não basta eu saber que Deus é poderoso para me socorrer. Eu preciso clamar a Ele confiando de que Ele já está enviando o socorro para a minha vida. E aí, irmãos, cada um de nós vive um tempo diferente. Eu falo com pessoas nessa noite
tanto que vão assistir esse culto que vai ficar gravado, tanto com vocês que estão aqui. Eu falo com pessoas que podem estar vivendo o melhor momento na sua vida. Um momento de paz, um momento de prosperidade, um momento de bonança. Mas eu também falo com pessoas que talvez estejam enfrentando tempestades, adversidades, momentos de grande dificuldade. Para você que está vivendo um tempo de paz, não deixe de clamar e acreditar que Deus é o socorro que você precisa em todo o tempo na sua vida. E para você que está enfrentando algum tipo de adversidade, tempestade, dificuldade na sua vida, talvez essa seja a palavra para você nessa noite. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame! Levante a sua voz com fé, com confiança em um Deus que pode mudar a sua história, que pode intervir na sua história, que pode socorrer você nesse momento, nesse tempo de dificuldade que você está enfrentando. Essa precisa ser a fé do seu coração e do meu coração. E eu falo isso não só para você, mas eu falo para mim. Porque existem momentos em que algumas dificuldades se levantam contra a minha vida. E ao invés de orar e confiar que Deus está fazendo e pode fazer algo, eu começo a gerar dúvidas no meu coração. Quem aqui nunca passou por isso? De gerar dúvida, deixar que dúvidas cresçam no seu coração. Ao invés de acreditar, Deus vem ao meu socorro, Ele pode mudar a minha história, a gente começa, mas será que o Senhor vai mudar a minha história? Será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está entendendo aquilo que eu estou passando nesse momento? E a gente começa a andar com dúvida no nosso coração, com questionamento no nosso coração. Se você não é assim, glória a Deus pela sua vida, mas eu sou. Eu sou humano, eu não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, vem. Duvido que você não lembrou da música, né? Quanto tempo que eu não fazia essa brincadeirinha sem graça, né? Mas é bom porque abre um sorriso no seu rosto aí. E aí, irmãos, a gente precisa mudar a nossa postura diante de Deus. A gente precisa clamar, acreditando que Ele é a resposta e tem a resposta. E que Ele pode nos socorrer de imediato. O tempo pertence a Ele, mas não há clamor sincero a Deus que fique sem resposta. Ainda que você não veja a solução, mas algo Deus vai ministrar ao seu coração quando você clamar a Ele no momento de adversidade. Então clame. E aí o texto de Salmos continua dizendo assim, versos 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. É interessante porque o salmista vai aqui exaltar o nome de Deus, não apenas porque Deus é poderoso para dar vitória em meio às batalhas, mas ele vai dizer que por conhecer a Deus e o poder de Deus, ainda que a própria natureza se transtorne, ainda que a própria natureza se abale, ainda que as circunstâncias se tornem mais adversas e de fora do controle, ainda assim o salmista diz, nós não temeremos. E só consegue declarar isso, irmãos, quem realmente confia que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Só é capaz de declarar, nós não temeremos, quem acredita que Deus é poderoso para livrar e salvar de tudo aquilo que possa se levantar contra a sua vida. E aí, avançando um pouquinho, o verso 4 do Salmo vai dizer assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aqui a gente precisa entender que quando o salmista está compondo esse salmo, o que ele tem em mente é a cidade de Jerusalém. E quando ele fala dessa corrente, né, desse rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, ele está se referindo provavelmente a um aqueduto que o rei Ezequias construiu, que levava a água de um açude fora da cidade para dentro das muralhas da cidade. E qual é a importância disso?
Quando, nos tempos antigos, um povo se programava para conquistar outro povo, muitas vezes, ao invés de ir diretamente para uma batalha, eles cercavam a cidade. E ao cercar a cidade, eles impediam que água e suprimentos de alimento entrassem naquela cidade. Qual era o objetivo? Fazer aquele povo que estava cercado dentro da cidade, por causa da fome, por causa da sede, se render, sem que precisasse haver uma batalha. Geralmente, quando isso acontecia, ou aquele povo que estava dentro se entregava, ou morria por conta das necessidades que estava enfrentando. Mas o salmista vai lembrar de Jerusalém, e ele vai dizer desse rio, cujas águas alegravam a cidade. Por quê? Porque ainda que a cidade fosse cercada por inimigos, havia água entrando naquela cidade. E água é sinônimo de vida, água é sinônimo de prosperidade. E o que ele está falando? Os inimigos podem nos cercar, os inimigos podem estar ao nosso redor, mas aqui onde nós estamos, na morada do Deus Altíssimo, há um rio que continua trazendo vida. Não vai faltar a provisão de Deus nos tempos de maiores adversidades na nossa vida. Por quê? Porque nós estamos refugiados na fortaleza que é o Deus Todo-Poderoso. E aí, você precisa pensar numa coisa. Muitas vezes, quando o inimigo quer derrubar você, quando ele quer parar você, ele começa a atacar em pontos específicos da sua vida. Geralmente na área financeira, na área da saúde, para fazer você se enfraquecer na fé, para que a partir daí ele consiga destruir você, destruir a sua vida, parar você na sua caminhada. Às vezes, em alguns momentos, irmãos, a gente precisa observar que algumas dificuldades que vêm contra a nossa vida são ataques do próprio inimigo, tentando minar a nossa fé, tentando nos parar. Agora, ele pode até se levantar, ele pode até tentar minar a nossa fé, atacando em algumas áreas da nossa vida, mas aquele que confia no Senhor, aquele que faz do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, ele não estremece diante dos ataques do inimigo. Por quê? Porque enquanto o inimigo está planejando os seus ataques, existe um Deus trazendo a provisão para o povo que confia nele. Então, se há um ataque do inimigo para minar as suas forças, se refugie no Senhor. Por quê? Porque nele virá e haverá provisão e socorro para a sua vida. E é Ele que nos mantém de pé, é o Senhor que nos mantém de pé. E aí o salmista passa desse quadro de terror e destruição, que era a natureza estremecendo, para um quadro de extrema confiança, mesmo quando tudo ao redor está se desfazendo. E aí ele vai nos ensinar sobre o porquê nós não devemos temer. E ele vai dizer, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quando nós nos refugiamos nele, a presença de Deus flui como um rio em nossas vidas e nos faz habitar em paz e segurança, mesmo que os inimigos estejam se levantando contra nós. Então, por que eu não devo temer? Porque eu estou refugiado em Deus e através dele, de estar guardado nele, a presença dele é o que supre todas as minhas necessidades. O versículo 5 ao 7 vai dizer assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, irmãos, entra algo interessante. Pensando em Jerusalém como a cidade escolhida por Deus. O que o salmista está dizendo é que
eles não dependiam de muralhas para se sentirem seguros. Por quê? Porque a declaração dele é: Deus está no meio dela. No meio de quem? Da cidade. E porque Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Por quê? Porque Deus a ajudará desde antemanhã. Ou seja, antes que o mal se levante, Deus já estará vindo em socorro do seu povo, em socorro da cidade que ele guarda. Ou seja, antes que o mal se levante contra a sua vida, existe um Deus cuidando de você, um Deus que conhece todas as coisas. Se você está em Deus e Deus habita em você e Deus habita em nós, nós temos que ter essa convicção. Ele está cuidando de nós antes mesmo que o mal se levante contra a nossa vida. E aí é interessante que ele vai falar: olha, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Mas ele continua assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Primeiro ele mostra um quadro de destruição, um quadro de coisas se levantando, bramam nações, reinos se abalam, mas aí ele vai dizer: mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, irmãos, você precisa guardar essa verdade no seu coração. Nós estamos guardados em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tudo ao nosso redor pode estar desmoronando. A nossa vida, quando a gente olha para as circunstâncias, elas podem estar apontando para nós um caminho, um quadro de muita dificuldade, mas se nós continuarmos apegados ao Senhor, confiando que é Ele quem cuida de nós, confiando que Ele está conosco, ainda que tudo ao nosso redor pareça estar se perdendo, nós temos a convicção de que antes de tudo isso, antes de que todas as coisas aconteçam, o cuidado de Deus está sendo liberado sobre a nossa vida. Pode tudo estar destruído. Pode tudo estar desmoronando. Sabe quando você começa a olhar para a sua vida e você fala: meu Deus, está tudo desmoronando ao meu redor. Minha casa, minha família, meu trabalho, minha finança, minha saúde, casamento, está tudo desmoronando ao meu redor. Mas se você tem a convicção de que o Senhor dos exércitos está contigo, meu irmão, você vai, ao invés de contemplar destruição, você vai contemplar provisão. Ao invés de contemplar as coisas se desfazendo, você vai contemplar um Deus que preserva aquele que nele confia. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio fala de lugar seguro. Refúgio fala de esconderijo. Refúgio fala de estar guardado, protegido. O Senhor é o meu e o seu refúgio. E nele nós estamos guardados e protegidos. Ah, e está difícil? Pode estar. As adversidades estão aí? Estão. Mas eu não vou sucumbir diante delas. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está comigo. Porque o Deus de Jacó é o meu refúgio. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente nos momentos de tribulação. Aleluia. Versos 8 e 9, estou caminhando para o final, vão dizer assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista aqui, ele começa a convidar a todos os que estão ouvindo o cântico ou lendo o salmo a contemplar as obras do Senhor, as assolações ou o espanto que ele efetuou na terra. E aí, se a gente voltar para o episódio de Josafá,
quando o povo não precisa lutar, porque Deus garantiu que aquela peleja não era do povo, era de Deus, e o próprio Deus confunde o exército inimigo para que o exército lute contra si, se destrua, e o povo de Deus apenas usufrua da bênção, a gente vai contemplar uma grande obra de livramento da parte de Deus. Esse é o poder que Deus tem quando nós confiamos nele. Deus é capaz de confundir os inimigos. Deus é capaz de livrar-nos de todas as adversidades. Ele é capaz de fazer uma obra tão grande na nossa vida que o nosso testemunho será um convite para que outras pessoas possam contemplar as obras que o Senhor tem realizado, as obras que o Senhor tem feito em nosso meio. Como igreja, irmãos, a gente não tem que temer as ameaças. Quantas ameaças se levantam? A igreja vai fechar, o pastor vai ser preso, se pregar isso ou se pregar aquilo. Pastor vai ter que aceitar tudo, igreja vai ter que aceitar tudo. Igreja está morrendo, vão criar leis para fechar a igreja. Irmão, a igreja não precisa temer a lei do homem. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ele, o Senhor, é poderoso para guardar a sua igreja. Então a gente precisa confiar nessa verdade. A gente fica se apavorando por conta das notícias de que a igreja é isso, a igreja é aquilo, irmão. A igreja é a noiva de Cristo, santa e separada, adornada para um encontro com Ele. Não há nada nesse mundo que possa impedir o avançar da igreja. O próprio Jesus declarou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, contra a noiva do Senhor. Então, como igreja, o nosso papel é confiar e fazer do Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E aí você pode aplicar isso para a sua vida. Como igreja, como templo do Espírito Santo. Quem te guarda é o Senhor. Quem cuida da tua vida é o Senhor. Então, por mais que hajam palavras lançadas contra a tua vida, por mais que hajam adversidades se levantando contra a tua vida, quem guarda a tua vida é o Deus de Jacó. Quem guarda a tua vida é o Senhor dos exércitos. Então você não precisa ter medo. E aí ele continua no verso 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Meu irmão, Deus é poderoso, e aqui o texto vai dizer que é Ele quem põe fim à guerra até os confins do mundo. A gente precisa entender aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele governa o mundo, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Segundo, que a gente pode entender aqui, quando o texto vai dizer assim, ó, ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aqui a gente pode fazer duas aplicações. A primeira, não existe nenhum poder na terra que possa confrontar o poder do Deus que eu sirvo e do Deus que você serve. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Ou seja, ainda que exércitos se levantem para destruir aquilo que é o propósito de Deus, Ele vai quebrar o arco, despedaçar a lança e queimar os carros no fogo. Outra coisa que agora é mais pessoal. Às vezes, a igreja tem medo daquilo que fazem contra ela. Às vezes, nós ficamos com medo das armadilhas que o inimigo cria contra a nossa vida. Sabe, quando dizem assim, olha, fizeram isso assim para você. E aí você, meu Deus, fizeram isso assim contra a minha vida. Isso é obra de isso assim. Eu não vou ficar falando que o culto está sendo gravado, né? Não quero que derrubem a live depois, né?
Isso é obra disso, assim, assim na sua vida. E aí você fala, meu Deus, fizeram obra disso, isso na minha vida. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. O teu Deus é poderoso e Ele governa todas as coisas. Contra a tua vida não vale encantamento, não vale palavra de maldição. Se alguém lançar algo contra a sua vida, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é poderoso para quebrar o arco, despedaçar a lança, queimar os carros no fogo. Não há exército, não há inferno, não há demônio, não há diabo, não há poder das trevas que possa se levantar contra a sua vida e contra a minha vida. Quem te guarda, quem me guarda é o Deus Todo-Poderoso. Essa é a confiança que nós precisamos ter. Ele te guarda, Ele me guarda, e não há nada nem ninguém que possa se levantar contra Ele. E aí o Salmo vai encerrar assim. E aí, irmão, deixa eu só voltar. Volta, rebobina um pouquinho. E aí, porque Deus trouxe ao meu coração. Às vezes, e aí isso está vindo agora ao meu coração, não estava planejado não. Às vezes a gente fala assim, ó, tem nada dando certo na minha vida. Isso é inveja. Botaram o olho gordo na minha vida, por isso que as coisas não vão para frente. Fulano tem uma inveja de mim, por isso que a minha vida não vai para frente. Meu irmão, quem move a sua vida não é o olho gordo e não é a inveja. Quem move a sua vida são as promessas do Senhor. Você precisa confiar nas promessas de Deus. E se algum dia alguém disser para você assim, olha, a inveja de fulano está travando a sua vida, você vai dizer que fulano fique travado com a inveja dele, porque quem move a minha vida não é a inveja, quem move a minha vida é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Nessa noite, se existe algo travado na sua vida, e se você acha que o que está travado na sua vida é porque tem inveja, porque tem olho gordo, porque tem trabalho contra a tua vida, meu irmão, que a tua vida seja destravada nessa noite em nome de Jesus. Por quê? Porque o teu Deus e o meu Deus nessa noite está quebrando o arco, despedaçando a lança, queimando os carros no fogo, desfazendo tudo que tem se levantado contra a sua vida e contra a minha vida. Está com medo? O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza. Está em aperto? Ele é o teu socorro bem presente nos momentos de tribulação, maninho. Então confia no Senhor. Lembra? Não há encantamento, não há maldição, não há nada que possa parar aquele a quem Deus escolheu. Então fica tranquilo, não se desespera. É por aí. E aí agora sim, isso aí foi fresquinho do céu porque não estava previsto falar. Verso 10 e 11. E aí Deus continua falando. A inveja só te para se você der crédito a ela. Não é ela que tem poder de parar. É você que para por acreditar que ela pode te parar. Não sei se você entendeu, mas o que eu vou resumir para você é, você para porque você acredita que tem algo te barrando, mas na verdade, nada nem ninguém pode contra a tua vida quando Deus tem uma promessa liberada sobre a sua vida. Então confia, descansa. E aí vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir. Para terminar, versos 10 e 11 vai dizer assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando Josafá estava em aperto, com medo, enfrentando adversidades, moabitas, amonitas se levantando contra ele, quando ele ora, quando ele clama, o Espírito vem sobre o profeta, e a palavra é, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O resultado dessa palavra, dessa promessa sobre a vida de Josafá foi, eles tiveram vitória sem precisar pelejar. Eles colheram os frutos da vitória sem precisar entrar numa peleja. Ninguém se perdeu, nada se perdeu do povo de Deus, por quê? Porque o próprio Deus havia dito, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus.
Tem peleja na sua vida que não é sua, é de Deus. Tem batalha que se levanta contra você, que se você dobrar o joelho em oração e acreditar, e confiar, e acreditar que Deus está ouvindo a sua oração, Ele vai responder para você simplesmente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para Josafá foi não temais. Para mim e para você nessa noite é: aquietai-vos. E às vezes, quando a peleja vem, quando a luta vem, quando a adversidade vem, quando a enfermidade vem, o nosso coração se inquieta. Quantas vezes já não ficamos inquietos por conta das adversidades que se levantaram contra a nossa vida? Quantas vezes já não perdemos noite de sono por conta dos problemas que a gente não enxerga a solução para eles? Só que se a gente faz de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida nessa noite é: aquietai-vos. Que toda inquietação, que toda perturbação, que todo medo saia do teu coração nessa noite. Por quê? Porque o Senhor está dizendo para você: aquietai-vos. E por que é que você tem que se aquietar mesmo em meio a uma tempestade? Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. E aí o salmista encerra com uma certeza: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Naquela semana que eu trouxe uma palavra mais dura, um pouquinho aqui na congregação, eu falei sobre o fato de Deus não estar conosco. E se Deus não estiver conosco, o que nós vamos fazer? Teve gente que chorou a noite toda, orou, pediu perdão a Deus pelos pecados, né? Porque ficou pensando: meu Deus, se o Senhor não é comigo, e amém por isso. Mas o meu coração se alegra, porque a palavra que Deus está mandando eu dizer para mim e para você nessa noite é que Ele é conosco. E se Ele é conosco, a gente não tem o que temer. A gente pode aquietar o nosso coração e confiar. Por quê? Porque se Ele é conosco, Ele vai cuidar de todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, no início da palavra eu falei: eu quero que você saia daqui hoje crendo que Deus é o refúgio e a fortaleza que você precisa. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, Ele é refúgio e fortaleza. Independente do que esteja acontecendo, Ele é socorro bem presente. Ele não tarda, Ele não demora. Se você clamar, Ele vai enviar uma resposta para a sua vida. Ah, o problema está grande, está tentando sufocar, eu não tenho fé para orar. Ora, clama. Por quê? Porque Deus é socorro bem presente no momento da angústia e no momento da tribulação. Ele vai enviar resposta, Ele vai enviar provisão, Ele vai enviar socorro, Ele vai enviar solução, Ele vai mudar a tua história. Mas Ele é socorro e a gente precisa crer nisso. E para finalizar, creia que o Senhor está conosco. E se nós temos o Senhor ao nosso lado, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Você tem essa certeza no seu coração? Você sai daqui nessa noite com essa certeza de que o Senhor é contigo? Meu irmão, então quando você sair por aquelas portas, os problemas podem até se levantar, mas o teu coração não vai temer. Por quê? Porque você vai dizer: problema, o Senhor é comigo. Se a adversidade se levantar contra você nessa semana, você vai dizer: adversidade, o Senhor é comigo. Se as guerras se levantarem contra você nessa semana, você vai olhar para as guerras, você vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, Tu és o Deus que quebra o arco. Tu és o Deus que despedaça a lança. Tu és o Deus que queima os carros. Tu és Deus que põe fim a todas as guerras. Ou seja, ainda que venha uma batalha, o teu Deus é poderoso para pôr fim a essa batalha sem que você precise lutar.
palavra dessa noite é uma palavra de ânimo para a tua vida, de confiança para o teu coração. Mas ela só vai se tornar verdade se você crer de fato que Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você, por alguns minutos, segurasse a mão dessa pessoa linda que está ao teu lado. Se não tiver alguém lindo do teu lado, procura alguém para segurar a mão dessa pessoa, porque todos aqui são lindos, então não se preocupe com isso. E eu queria que você orasse com essa pessoa e por essa pessoa. Você não sabe a adversidade, o problema, a luta, ou talvez ela não esteja passando por nada disso, mas ainda assim ela precisa receber nessa noite um ânimo no coração. Acreditar que Deus é e que Ele pode. Então ore por essa pessoa nesse momento. Ministre uma oração sobre a vida dela e talvez dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele possa ministrar ao teu coração uma palavra para você dizer para essa pessoa nessa noite. Talvez na área da família, talvez na área da finança, talvez uma porta fechada que você precisa que se abra. Apresente a tua necessidade ao Senhor, mas não apresente com medo, apresente confiando que Ele é refúgio e fortaleza. Apresente confiando que Ele é contigo, que nessa noite a palavra que Ele liberou sobre a sua vida é que Ele está no nosso meio, Ele está conosco, Ele é conosco. Em nome de Jesus, ore por essa pessoa, clame pela vida dela, em nome de Jesus. Peça a Deus que venha libertar, peça a Deus que venha salvar, peça a Deus que venha abrir portas, peça a Deus que venha gerar no coração dessa pessoa uma nova vida, uma nova fé, um avivamento, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós te louvamos como igreja, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. Nós te agradecemos nessa noite, Deus, porque o Senhor é quem traz toda a provisão para a nossa vida. O Senhor habita no nosso meio, meu Pai, e não deixa que nada nem ninguém, Deus, destrua a nossa vida, a nossa fé no Senhor, meu Pai. Nós te louvamos nessa noite, Deus, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Deus de guerra é o teu nome, Pai, e o Senhor é poderoso, meu Deus, para quebrar, para desfazer, meu Pai, todo o intento, toda palavra, meu Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, Deus, com o intuito de nos parar, Pai. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, Deus, as coisas parecem que não estão rompendo, não estão dando certo, Pai. Parece que as coisas estão amarradas, meu Deus, e o nosso coração começa a temer até mesmo pelo nosso emprego. Deus, eu vou perder meu emprego por conta dessa situação. Mas nessa noite, Deus, eu quero guardar essa palavra no meu coração e ministrar sobre a vida da tua igreja. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Todas as coisas que estão travadas hão de destravar. Tudo aquilo que tem se levantado vai cair em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com você, meu irmão. O Senhor dos exércitos está com você, minha irmã. Então não temas, não temas, não temas. Essa é a nossa oração. Se você puder, aplauda ao Senhor. E agora você vai ser profeta de Deus. Quando Josafá se junta em oração na casa do Senhor,
A palavra vai dizer que o Espírito de Deus veio e falou. E aí, como que você vai ser profeta nessa noite? Você vai dar um abraço numa pessoa e você vai dizer para ela: o Senhor é contigo. Só isso. Abraça uma pessoa e diga para ela: o Senhor é contigo. 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 Aleluia. O Senhor é contigo. Meu irmão, e eu vou te falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Então aquieta o coração e viva o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Você pode se assentar, você que já abraçou 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, 100 profeticamente, 100, 200, 300, tendas ampliadas, igreja alargada, meu Deus, conversão nesse lugar para a glória de Deus, palavra profética sobre nós nessa noite. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, tem aqui um pedido de oração pelo Isaac, que é o meu sobrinho. Ele hoje não está bem. Começou ontem ou hoje, amor? Ontem à noite ele começou a se sentir mal, se queixando de uma dor nessa região da mandíbula, mas também febre, vomitando. Hoje ficou deitadinho o dia inteiro. Agora à noite parece que deu uma pioradazinha. Então, assim, vamos orar pela vida do Isaac para abençoar a vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou pedir a Dani para fazer essa oração. Dani, vou te pedir para orar pelo Isaac, Ela está distraída, pensando nas vitórias que Deus vai dar para ela essa semana. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. E queremos nesse momento estar colocando a vida do Isaac em oração, meu Deus. Que o Senhor esteja providenciando saúde e que o Senhor esteja curando de tudo que venha acontecer com o Isaac, meu Deus. Que não seja nada demais, que ele venha estar bem, em nome de Jesus, amanhã para ir para a escola. Amém. Glória a Deus. Lembre-se do Isaac aí nas suas orações, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Vou falar os recadinhos rapidinho, depois eu vou passar para Dani e Valmir, que vão falar sobre o culto de missões. É isso? Não. É porque tá tudo junto no papel, é isso mesmo? Tá. Vai cantar, Dani? Corim de fogo. Irmãos, aniversariantes da semana, eu só estou perdido com data. Que dia que é dia 15? Terça. Então vamos lá. Terça-feira, aniversário do diácono Elias. Aí, foi mais rápido do que eu, né? Deus está conosco. Na quarta-feira é aniversário do Dom. O pequeno Dom, né? O dom de Deus sobre a vida dessa família aí. Aí, há um tempo atrás, a Nayara e o Júnior estavam me contando que eles perguntaram: Dom, quem que você vai chamar para o seu aniversário? Aí, Titone. Tá, e mais quem que você vai chamar para o seu aniversário? Titone. Eu falei: glória, deixa Deus te usar, Dom. Então, dia 16, aniversário do Dom, e dia 17, aniversário da Ellen. Então, que Deus possa abençoar a vida do Elias, a vida do Dom, a vida da Ellen, em nome de Jesus. Então, você tem pastel, bolo, guaraná, na terça, na quarta e na quinta. Então, logo aqui em cima, eu esqueci o nome ali, o Elias é Rosa Branca, 3 irmãos. Aonde você mora? Rosa Branca, 3 irmãos, Rosa Branca e Maringá. Então, assim, é só ir fazendo um tour
E se você achar que vai ficar muito pesado, se hospeda na casa de um deles e aí já passa ali uma temporada. Terça-feira, oração, às 19h30. O tema desse mês é a adoração. Tem sido momentos muito especiais. Eu quero convidar você a estar aqui. Teve uma terça-feira, a última agora eu não pude vir, mas na terça era aniversário do Isaac, e aí ele falou, quero fazer na casa da minha tia. Então, assim, ele ainda determinou onde ele queria o aniversário dele, né? Então a gente não tinha como sair de casa para estar aqui. Mas na terça-feira da semana retrasada, a gente pôde estar aqui. E tinha um bom número de pessoas, assim, foi um momento muito especial. E eu quero convidar você que ainda não participa desse momento de oração às terças-feiras, que venha participar. Na quarta-feira, tem um estudo bíblico com o nosso diácono Elvis. Tá chegando agora um casal também, eles falaram que gostaram, tá? E que vão voltar. Então, assim, eu quero convidar você também a vir, a estar aqui na quarta-feira, aprendendo um pouco aí sobre a Bíblia. Teve um dia que eu não sei se eu estava no gabinete, ou se eu estava lá fora, eu acho que eu estava no gabinete. Aí de lá eu estava olhando o Elvis, e aí ele anda de um lado para o outro e conta passo daqui, e mede dali, e volta. Aí eu falei, rapaz, ele está ensinando medida de tudo lá e exemplificando. Faltou pouco trazer tecido, argola para poder mostrar mesmo como que é, né? Montar aqui o tabernáculo, não sei sobre o que ele estava falando ali naquela aula, mas ele tem buscado aí uma didática para que realmente os irmãos não apenas ouçam, mas visualizem, né? O que está sendo ensinado. Então venha participar na quarta-feira. No sábado, irmãos, tem um evento de missões lá na nossa catedral, lá em Campo Grande, tá? Eu vou estar lá com a Lê, tenho 2 vagas no meu carro, se alguém quiser ir. A inscrição é R$25 a inscrição. Vai ser um dia muito especial. Quem vai estar ministrando a palavra lá vai ser o pastor Joel Estevanato, da nossa igreja de Mandaki, São Paulo. Tem um trabalho fantástico na igreja com missões, e também foi ele quem fundou o IBBC, né, ajudou a criar o IBBC. Então, assim, ele tem um testemunho, uma visão fantástica. Missão Desafio, né? Então, é isso aí, Missão Desafio. Ele tem uma visão fantástica de reino de Deus. Então, eu quero convidar você, se você quiser ir de carona comigo, meu carro tem vaga. Se você quiser ir no teu carro, montar uma caravana, vamos montar uma caravana, gente. Vamos embora todo mundo. Vamos no Expresso ao BPC daqui para Campo Grande, né? Não dá não, gente. Por falar em Expresso ao BPC, tá na hora ainda, irmão. Me dá um tempinho, tá na hora. Tem tempo ainda. Por falar em Expresso ao BPC, esses dias eu vim aqui na igreja, durante o dia, vim trazer um rapaz para ver uma situação aqui de um serviço para mim. E aí, indo embora, eu passei no lugar ali, no Prado, e vi uma van à venda. Falei, uma van. Parei e perguntei o preço no rapaz, o rapaz falou assim, 25 mil. Eu falei, uma van, 25 mil? Eu falei, melhorou. Aí ele falou, o motor é novinho, eu fiz o motor agora, é uma agência. Falei, você entendeu, né? Vamos orar para Deus dar condições aí. E aí, assim, a gente precisa trocar aí o Expresso ao BPC. A gente quer pegar uma van um pouquinho maior para caber mais irmãos também. A igreja vai aumentar, então, assim, a gente tem que pensar, né? Alargar mesmo as tendas, inclusive no meio de transporte, né? É fé, hein, Senhor? Não sei, Então, assim, a gente precisa alargar aí, aumentar aí todas as possibilidades. E, além disso, a Kombi nos serve e tem nos abençoado, mas não há tranquilidade para viajar longas distâncias. Então, há um propósito no nosso coração de lançar isso para que a igreja aprove. Se houver uma aprovação da igreja, vender a Kombi e comprar aí uma van, comprar um veículo um pouco maior. Só que você já sabe que vai rolar aquele carnezinho santo com uma parcelinha mensal para ajudar a pagar aí a parcela da van. E eu tenho certeza que assim como Deus honrou para a gente comprar o Expresso ao BPC,
Ele vai honrar também para a gente conseguir comprar aí a nossa van ou uma Kombi mais nova. O ideal seria uma vanzinha, mas vamos lá, vamos orar. E aí, irmão, brincadeiras à parte, vai ter esse evento no sábado, na nossa convenção. Se você quiser ir comigo, me dê o teu nome. Se você quiser ir no teu carro, amém, vamos junto, vamos fazer aí uma caravana. E que eu tenho certeza que vai ser bênção demais na tua vida. Vou fazer a minha parte, depois eu chamo a Dani aqui. Dia 25 a 27 de agosto, tem congresso de casais na nossa igreja sede. O tema desse ano vai ser comunicação. O valor da inscrição, R$60. E os congressos são sempre bom demais. Então, você, casal, casado, hoje até quando fizeram o anúncio lá, eu já olhei para a Hillary e pensei, Hillary já pode participar, né? Tá casada, já pode, né? Então, assim, vai ser bênção demais. 25 a 27 de agosto, e aí você pode procurar a Lê e dar o seu nome para ela. E no dia 2 e 3 de setembro, aniversário da nossa congregação. 58 anos para a glória de Deus. Na sexta-feira vai ser um culto muito especial, pastor Daniel e Carla Palhares. É sábado, né? Sábado e domingo. No sábado, dia 2, vai ser especial. A gente vai ter o pastor Daniel, pastora Carla. Vai ser também um culto da unidade da nossa regional. Então a gente vai estar recebendo algumas igrejas da regional. Vai ser assim um momento muito especial. No domingo, nem se fala, celebração da ceia em pleno aniversário da igreja, vai ser também um momento muito especial para a igreja. Então, reserve na sua agenda, você que ia para a praia, você que ia para aquela pousadinha no interior, você não vai para a praia, você não vai para a pousadinha no interior, você vai vir para a igreja para celebrar aí o aniversário da congregação com a gente, tá bom? Dani do Valmir. Paz do Senhor, irmãos. Só para reforçar, né, sobre missões, né, nós temos nosso terceiro domingo sobre o culto missionário. Né, a Aline já esteve aqui falando desse culto, que vai vir o pastor, né, o pastor João Batista, né, que já esteve lá na sede pregando essa palavra maravilhosa que Deus marcou no meu coração, né, tomar posse, né? Amém. Mas, assim, houve um desejo no meu coração, e eu conversando com a Aline ali, no domingo, ela falando desse propósito diante de Deus, do culto de missão. E assim, irmão, às vezes eu até peço perdão aos irmãos, às vezes, por a gente não vir aqui no púlpito, nem eu, nem Valmir, às vezes a gente não expressar sobre o dízimo do pão, né? Às vezes o Tony coloca lá no grupo, né, a Lê também, às vezes a gente não tem colocado isso, né, diante dos irmãos, mas eu passo para os irmãos que funciona, irmão, glória a Deus. O que vocês dizimam assim, durante o alimento que vocês trazem, né, que sente no coração, chega na casa das pessoas, e isso tem sido assim um refúgio, tem sido uma bênção na vida dessas pessoas. Então, assim, eu falei com a Aline, eu queria tanto, como hoje é o culto de Santa Ceia, foi lá na sede, a gente nem anunciou o dízimo do pão, né, a cesta nem está aqui, mas eu queria fazer durante esse culto, né, esse terceiro domingo, você seja um missionário, um dizimista do pão, mesmo que você não trouxe, né, hoje, mas que você, assim, eu ia trazer até um carnezinho para você não esquecer o alimento, mas eu tenho certeza que a nossa igreja é uma bênção e que você já coloca diante do Senhor um alimento, irmão, às vezes um sabonete. Eu sei que as coisas não tão fáceis, né, as coisas estão caras, mas ora diante do Senhor, que é tão bom quando você entrega algo e aquilo chega de necessidade, de acordo com o que aquela pessoa precisa. Então, assim, coloca diante de Deus, né, esse culto, né, que você também possa estar convidando pessoas e que você possa trazer o dízimo do pão nesse terceiro domingo, o alimento, tá bom, irmãos? Eu creio, assim, eu conto com a igreja é uma bênção. E, assim, também esteja orando também, irmãos, porque, às vezes, a gente pergunta diante de Deus, Senhor, aonde levar, né? Porque o Senhor, Ele que tem que direcionar onde a gente vai levar, para que aquela necessidade ela venha a ser cumprida da forma que o Senhor deseja. Então, às vezes, também a gente não conhece famílias, às vezes a gente fica perguntando assim, Senhor, quem será? Mas, às vezes, você conhece um vizinho, às vezes você conhece um próprio amigo. Irmãos, assim, com muita sinceridade,
A gente sabe que as coisas não estão fáceis. Qualquer casa hoje, até a minha própria casa, há uma necessidade, chega, né? Todo mundo passa por esse momento. Às vezes falta um óleo, né? E às vezes a gente não tem aquele vizinho que vai te suprir um óleo, mas às vezes você está ali. Você pode ser usado por Deus. Então, eu peço que você esteja assim, com o seu coração quebrantado, né, nesse culto missionário, você possa vir, traga alguém, né, para ouvir essa palavra, né, como Tony aqui trouxe, diante do Senhor, que o Senhor é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, que você possa, assim, trazer o dízimo do pão, mesmo que não teve hoje, que você não trouxe o dízimo, mas você lembre, não, o culto missionário. Vai estar lá, a Aline vai colocar, né, Aline? Lá no anúncio, né, sobre o dízimo do pão, você possa trazer um alimento não perecível, mas que esteja no teu coração. Né? Eu vou estar colocando alguns alimentos, né, que geralmente a gente pede muito leite, biscoito, que são casas que tem criança. E é tão legal, né, você ir na casa, assim, entregar um leite, a criança, ela percebe, né, poxa, eu trouxe algo que a criança vai consumir, né? Então, assim, eu peço que você ora diante do Senhor, mesmo que eu coloque lá os alimentos, mas pede o Senhor para te divulgar qual alimento que você vai trazer. Eu tenho certeza que vai ser específico diante de Deus, amém? Então, essa é a oportunidade. Agradeço. Amém, meus irmãos. E aí, vamos reforçar que no próximo domingo, a gente vai ter aqui a presença do pastor João Batista. Ele vem da igreja lá de Barra Mansa para estar aqui com a gente. Isso é uma honra, porque você tirar um pastor da igreja dele em pleno domingo para fazer uma viagem tão longa como essa, é honra demais, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Ele é muito usado na área do louvor, ministração do louvor, palavra, ele é muito carismático, muito simpático. Então, assim, não deixe de participar desse culto. Amém? Vamos ofertar ao Senhor. Quero pedir que os envelopes sejam distribuídos. Se você trouxe o teu dízimo, entregue também nessa noite. Faça isso com alegria, em nome de Jesus. Vou chamar o Valmir aqui à frente para fazer essa oração. Amém. Fechamos nossos olhos. Soberano eterno Deus, mais uma vez na sua presença, nós te agradecemos, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai. Que só venha estar abençoando, Pai, cada vida que está ofertando, Deus, e dizimando a sua casa, Deus. Que nunca venha faltar, ó Deus, na casa dos seus filhos, Deus, que só possa estar sempre, ó Pai, abençoando, Deus, e multiplicando, Deus, a cada um, Deus. É que nós te pedimos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora a uma apresentação do Dia dos Pais com as nossas crianças. Já foram lá chamar. Aproveitar para, enquanto as crianças estão vindo, aproveitar para anunciar que tem cantina hoje ali, ó. Keila hoje está triste, né? Porque tá sozinha ali, né? Não está acompanhada do Mo, mas a cantina tá ali, firme e forte. Então, depois que você terminar o culto aqui, já passa ali e abençoa ali a vida da Keila e do Thiago, adquirindo ali um... O que tem hoje, Keila? Empadão e mousse. Mousse de quê? Tem vários sabores. Então, assim, você pode escolher, né? Não é restrito só para quem gosta de um ou outro, não. Tem vários. Então,
passa ali e escolhe. Eles estão descendo? A paz do Senhor, irmãos, amém? O departamento infantil preparou uma pequena homenagem aos pais, então as crianças vão estar se apresentando. Do que é feito um pai? Deus pegou a força de uma montanha, a majestade de uma árvore. O calor de um sol de verão, a calma de um mar tranquilo. A alma generosa da natureza, o braço confortante da noite. A sabedoria das idades, o poder do voo da águia. A alegria de uma manhã de primavera, a fé de uma semente de mostarda. A paciência da eternidade, a necessidade de construção de uma família. Então Deus combinou essas qualidades. Quando não havia mais nada para somar, Deus soube que sua obra estava completa. E assim Deus chamou sua obra-prima de Pai. E é por isso que queremos desejar um Feliz Dia dos Pais! E agora eu quero pedir para todos os pais ficarem de pé, para eu fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, venho te agradecer, Senhor, por todos esses pais, Senhor, que estão aqui, Senhor, e os que os não puderam vir, Senhor. Senhor, que o Senhor dê discernimento, Senhor, a todos eles, Senhor, e os abençoe, Senhor, em tudo que eles estão fazendo, Senhor. Senhor, venho te agradecer, Senhor, por todos eles, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para os pais continuarem de pé, que a Bia e o Dom vão estar entregando uma lembrancinha. Amém? Amém, irmãos? Vamos fazer a nossa oração final, né? Despedirmos e agradecer ao Senhor pela sua palavra, né? Uma recomendação que eu queria fazer, não vamos esquecer que nós temos um canal no YouTube. Entra lá, deixa o seu like, compartilha, comenta, porque nós temos recebido palavras de Deus e às vezes eu vou lá, não tem nenhuma curtida, só a minha. Eu vou lá, curto. Então vai lá e curte também, compartilha, diz que foi bênção, marca pessoas, porque o objetivo nosso não é financeiro. O objetivo nosso é proclamar o reino de Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor Deus, pela tua palavra ministrada, Senhor Deus, nesse lugar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor confirmou no meio do seu povo que o Senhor está entre nós, Senhor Deus. Que o Senhor está disposto a nos abençoar, Senhor Deus. O Senhor colocou muito claro que o desejo do teu coração
ó Senhor, a expandir essa tenda, Senhor Deus, que esse lugar venha crescer, multiplicar, e que pessoas, Senhor Deus, venham aqui, Senhor Deus, não simplesmente para cultuar a Ti, mas para elas venham aqui, Senhor Deus, para ter as suas vidas transformadas pelo Senhor, Deus. Que aqueles que venham aqui, Senhor Deus, venham receber os seus milagres, mas que eles venham contar que Jesus está entre nós, cheio de graça e de verdade, Senhor Deus. Que o Senhor venha despedir a cada um de nós, Senhor Deus, debaixo da Tua mão, para os nossos lares, nos dando uma semana abençoada a cada um de nós, Senhor Deus. Que entre nós, Senhor Deus, não venha haver nenhum necessitado, mas que o Senhor venha estar abrindo portas, Senhor Deus, para cada um de nós aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. E a graça do Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. E que toda a igreja possa dizer amém. Graças a Deus.